Olá, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça entre nós. Hoje nós vamos refletir sobre um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 8, de título Bem-aventurados os que têm o coração puro. Jesus nos deixou inúmeros ensinamentos, né? E entre tantos, né, ele nos deixou as bem-aventuranças, né? Ele nos deixou as bem-aventuranças quando ele proferiu o Sermão do Monte, onde multidões o acompanhavam, né? E Jesus decidiu, né, subir num elevado, não seria nem um monte muito alto, mas um elevado, para que todos pudessem ouvi-lo e ali deixar, né, as bem-aventuranças, que nada mais é que um roteiro para que possamos nos encontrar com Deus. E esse capítulo em especial, né, ele nos diz: bem-aventurados os que têm coração puro, porque verão a Deus. Nesse capítulo tem uma passagem, logo no início, né, que trouxeram várias crianças a Jesus para que ele as tocasse, né? E como seus discípulos, né, que eram imperfeitos, afastassem com palavras rudes essas crianças, e ele vendo, ele se zangou e disse: deixai vir a mim as crianças, pois o reino dos céus é daqueles que se assemelham a elas, né? Jesus com isso não quis dizer que o reino de Deus é para as crianças, mas sim para aqueles que se lhes assemelham em atitudes, né? Porque a criança tem um aspecto inocente, né? Tem a candura, tem a simplicidade, a humildade, perdoa com facilidade. Então, talvez, né, Jesus quis que nós entendêssemos isso, né? Que para entrarmos um dia no reino de Deus, nós teríamos que ter essas atitudes como as crianças, né? Jesus tomou a criança como símbolo dessa pureza em razão da simplicidade, humildade que a caracteriza e nos ensinou que para conquistar a felicidade devemos nos assemelhar a elas, né? Como Jesus tratava todos, né, como potencialmente bons, né? Na certeza de que cada um está no caminho do progresso. Cada um de nós temos toda a possibilidade de estar caminhando para uma evolução. Ele não separou as pessoas entre as que eram a seu favor ou contra ele, né? Ele pediu atitudes de confronto entre seus discípulos e os seus perseguidores. Perdoou os seus algozes e juízes que o condenaram, né? Tornou-se amigo e confidente de pessoas que eram recriminadas e reprimidas segundo os valores e costumes sociais, né? Todos receberam sua ajuda e confiança. E aí a gente pergunta, o que é moral ou imoral, né? É relativo, tá? Em se tratando de costumes e regras sociais, porque cada tempo, em cada era, em cada povo, mudam-se as leis sociais, os valores, a moral social. No entanto, a moral a qual Jesus se reportava não era aquela estabelecida pelos padrões, né, imperfeitos do conhecimento humano. Nem faz comparações do que é adequado ou inadequado, nem a que faz estatística e rotula coisas e pessoas. Ele sabia e sabe, né, que grande parte do nosso sofrimento ou conflitos internos
provém do fato de que nos consideramos errados, por não estarmos dentro dos moldes convencionados pela sociedade em que vivemos. Dessa forma, vamos analisar, raciocinando com discernimento, a qual moral nós estamos nos prendendo? As leis passageiras da elite, né? De uma época, ou das leis eternas e verdadeiras de todos os tempos? Qual delas é que nós estamos nos prendendo, né? Devemos sim sempre estar atentos às leis divinas, que não são mudadas. Nós temos que segui-las, e por isso que Jesus nos deixou esse roteiro, né? Das bem-aventuranças e tantas outros ensinamentos, né, que Jesus deixou para que nós pudéssemos entender, né, que as leis divinas têm que ser cumpridas sempre. Não podemos nos deixar levar pelos caprichos, né, da sociedade, da parte material, de tudo aquilo que nos envolve no dia a dia, de tudo aquilo que nos tira, né, a nossa atenção, e que muitas vezes não temos tempo nem de fazer uma oração. Por quê? Porque estamos atribulados atrás da conquista financeira, o que não é errado, atrás, né, de outros sentimentos, outras paixões, e nos afastamos de Deus, né? Nos afastamos dos ensinamentos de Jesus. E aí chega um momento que a vida nos para. E quando a vida nos para, nós buscamos ajuda, né? E isso é muito bom quando nós paramos, entendemos e buscamos ajuda. Procurando uma casa de oração, procurando um atendimento, procurando alguém para conversar. Isso é excelente, porque nós paramos, né? A dor nos parou, né? Aquilo que nós havíamos esquecido que é Deus, nos afastado, porque tudo hoje em dia, principalmente, tudo é muito rápido, as notícias correm muito rapidamente e o nosso cérebro acaba nem acompanhando direito. E aí não sobra tempo para que a gente faça um momento de reflexão, um momento de oração. E nesse momento que nós estamos hoje, né, dedicando para essa reflexão, vamos ali colocar o nosso sentimento, vamos aí pensar nessa bem-aventurança, né, que é ter o coração puro, tirar do coração aquelas coisas ruins que muitas vezes, ou na maioria das vezes, atrapalham a nossa vida, atrapalham a nossa evolução. Então, isso que nós temos que agradecer, até pelo momento ruim, né, que passamos, e procuramos algo para nos dar força, para nos acompanhar nesse momento difícil. E dentro desse capítulo, né, tem um tópico que é o pecado em pensamento, né, adultério. Então a gente vai aqui refletir um pouco sobre o que Jesus queria dizer, né? A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo da sua acepção própria, né? Mas num sentido mais geral. Jesus a empregou muitas vezes para designar, por exemplo, o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, né? Veja bem, como que Jesus nos alerta quanto aos nossos maus pensamentos. Muitas vezes nós não verbalizamos aquilo que está nos incomodando ou que está fazendo com que julguemos o outro ou tenhamos algum pensamento não muito digno. Mas
Jesus aqui diz, né, que o pensamento já vale como adulterar a nossa boa vontade. E a nossa mente tem poder, né? Nossa mente tem poder. E a partir do momento que nós estamos com pensamentos ruins, isso vai acarretar muitas energias negativas para nós, fazendo mau pensamento da outra pessoa, né? Não nos colocando no lugar dela, ou desejando algo que o outro tenha, mesmo que a gente não fale, mas a gente pensou, né? Desejou. Isso Jesus já considerava um pecado em pensamento. Então, né, a verdadeira pureza não está só nos atos, né? Mas também no pensamento. Pois quem tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Esse princípio conduz naturalmente a essa questão. Sofre-se as consequências de um mau pensamento que não foi efetivado? É uma boa reflexão, né? Há aqui uma importante distinção a se fazer, né? À medida, né, que nós estamos comprometidos com o mau caminho, né? E aos poucos nós vamos nos esclarecendo e nos despojando de nossas imperfeições, vamos adquirindo virtudes, né? A partir do momento que nós estamos assim comprometidos em não mais ter esses pensamentos e trilhar esse mau caminho. Estamos modificando o nosso padrão vibratório, porque nós estamos tentando ao menos trilhar um bom caminho. Essa que é a grande virada, né? Para que nós tenhamos, né? Que não pecamos em pensamento. A mentalidade, né, a nossa mente, é a capacidade intelectual, ou seja, o conjunto de crenças, costumes, hábitos de uma pessoa. Nossa mentalidade atrai tudo aquilo que irradiamos, né, consciente ou inconscientemente. Tudo o que acontece em nossa vida é produto das nossas crenças e pensamentos, que se materializam não de punição, nem de recompensa, mas reações desencadeadas pelas nossas ações mentais. Então, veja bem, nós atraímos tudo aquilo que nós pensamos, né? Isso tudo nos faz rever, né, os nossos conceitos, as nossas atitudes. Será que eu não posso ter um pensamento melhor, mentalizar algo melhor, para que eu possa atrair coisas boas? Porque enquanto eu estiver murmurando, me queixando, né? Mesmo que eu não fale, mas a minha cabeça está ali, nessa sintonia, eu nunca vou melhorar, né? Nunca vou progredir. Vou estar sempre ruim. Por quê? Porque a minha mente não está trabalhando a meu favor. Eu mesmo não estou aceitando algo que aconteceu na minha vida, mas que provavelmente é para o meu crescimento. Mas não aceito. E aí? Aí não vai ter validade. Por isso que Jesus nos alerta nesse caminho, né? Nesse capítulo, né? Que é o pecado em pensamento também. E não só o pecado em si, mas tudo aquilo que a gente atrai de ruim, né? Através da nossa mente, através de tudo que nós, na realidade, somos responsáveis.
por tudo que nos acontece. Tudo que nos acontece é por nossa conta e culpa. Não adianta a gente terceirizar os nossos problemas, pôr a culpa no outro, né? Agindo como se o outro tivesse culpa daquilo que eu estou mentalizando ruim. Então, nós temos que ter isso em mente. Ninguém vai fazer, né, a nossa vida melhorar se nós mesmos não estamos fazendo isso. Então, vamos refletir bastante, refletir como se fôssemos uma criança, né? Que Jesus fala aqui nesse capítulo que a criança é pura, ela vê a vida de outra forma, né? Enquanto criança. E tem uma história aqui que fala muito nisso que a gente pode refletir, né? Que certo dia, né, um homem, né, chegou na sua casa e ficou irritado com a sua filhinha de 3 anos, né? Ela havia pego um rolo de papel de presente dourado que tinha custado até caro e desperdiçado fazendo um embrulho. Ele então repreendeu a menina, que ficou triste e chorou. No dia seguinte era o aniversário dele, né? E ele descobriu ali num canto da sala um embrulho dourado não muito bem feito. A menina, quando o encontrou, né, o abraçou e lhe entregou o presente. Ele se sentiu envergonhado com a sua furiosa reação do dia anterior. Mas logo que eu abri o embrulho, voltou a explodir com a menina, né? Era uma caixinha vazia. Gritou para a filha, né? Você não sabe que quando se dá um presente a alguém, a gente coloca alguma coisa dentro, né? A criança olhou para ele, né, com toda a sua candura, com toda a sua inocência, com os olhos cheios de lágrima e disse: mas papai, a caixinha não está vazia. Eu soprei muitos beijos dentro dela, todas para você, papai. O pai quase morreu de vergonha novamente. Abraçou a menininha e pediu para que ela o perdoasse. E como criança, ela o perdoou. Guardou a caixa por anos e sempre que se sentia triste, chateado, ele lembrava, né, do amor que a sua filha havia colocado dentro daquela caixinha. Então, essa pequena história, né, nos traz muitas reflexões, né? Na inocência da criança, né, de dar um presente, né, que para ela, significava muito, que eram os beijos que ela colocou dentro da caixinha. De uma forma simples, cada um de nós, né, temos recebido uma caixinha dourada, né, cheia de amor incondicional, né, de nossos pais, de nossos filhos, irmãos, amigos, né? Entretanto, nem sempre nos damos conta. Estamos tão preocupados com o ter, com valores do mundo, que as coisas pequenas nem são percebidas por nós, né? E muitos de nós não encontramos os beijos na caixinha dourada. Só vemos a caixinha vazia. E dessa forma é que devemos prestar mais atenção, né? Se nós não estamos, né, deixando de ver todo o amor, todo o carinho que muitas vezes está ao nosso redor, toda a pureza, né, que as crianças nos trazem, vamos prestar mais atenção, né? O amor é feito de pequeninas coisas, né? Não exige fortunas para se manter, nem para se manifestar. Então, vamos procurar ver as coisas como as crianças, né? Com tanto amor, com alegria, né? Com pureza. E assim, eu agradeço muito pela atenção
que possamos refletir sobre esses ensinamentos e que Jesus, na sua infinita bondade, abençoe a todos nós.